ser manso, ser limpo, ser justo e pobre de espírito ser. Tua palavra me sonda, me conta do reino que espera por mim. Eu te ofereço meu pranto, as dores da alma que quer renascer. Eu ouvi tua voz, teu falar me encantou. Quis seguir, caminhar, quis saber pra onde vou. Eis-me aqui, minha dor serena. Um sentimento me ronda, não sei dizer, tudo é novo pra mim. Meu coração se renova, sinto a esperança invadir o meu ser. Quero ser manso, ser limpo, ser justo e pobre de espírito ser. Tua palavra me sonda, me conta do reino que espera por mim. Eu te ofereço meu pranto, as dores da alma que quer renascer. Eu ouvi tua voz, teu falar me encantou. Quis seguir, caminhar, quis saber pra onde vou. Eis-me aqui, minha dor serena. Eu ouvi tua voz, teu falar me encantou. Quis seguir, caminhar, quis saber pra onde vou. Eis-me aqui, minha dor sereno. Boa noite, sejam todos bem-vindos a mais um estudo do livro Caminho, Verdade e Vida, de Francisco Cândido Xavier, ditado pelo Espírito Emmanuel. Hoje é dia 4 de março de 2022 e o estudo de hoje abordará o capítulo 122, Frutos. Conosco hoje, até o momento, estão a Lourdes, a Regina, o Mauro e o Zé Ricardo. Hoje, até o momento, somos só 4, porque a maior parte da turma está lá no Genk hoje fazendo a preparação da pizza de amanhã, que vai ser a retirada. Para quem fez a encomenda da pizza, não esquecer que amanhã é o dia de retirar para comer a pizza fresquinha. Senão, se pegar depois, ela também vai estar boa. Vai estar lá, vai estar no freezer, mas já não vai estar tão boa, né? Porque a massa já começa a ressecar e tudo mais. E tem um outro recado que eu já estou deixando aqui também na tela, que é a respeito do bazar, que vai ser dia 12/3. Então, para aqueles que conheçam alguém que tenha bazar também, que queiram revender produtos, ou mesmo quem queira procurar roupa, sapatos,
utensílios. Também vale a pena dar uma olhada lá, que tem muita roupa boa, com preço acessível. E toda a venda será voltada para os trabalhos da casa, manutenção dos trabalhos da casa, cesta básica, o trabalho do sopão, entre outros, manutenção da casa. Muito obrigado em nome do Grupo Espírita Nossa Casa pela presença neste momento, contribuindo para que todos possam aprender um pouco mais sobre os ensinamentos baseados nas pegadas do Cristo. Você também nunca fez. Pode ser Regina, pode ser Regina. Eu estou enchendo o Então saco. vai. Tá bom, então vai. Querido Mestre Jesus, nosso querido irmão Estevão, toda a espiritualidade amiga que nos acompanha aqui nesse estudo, que nos acompanha a cada semana, para que possamos melhor entender este livro tão maravilhoso que nos traz as lições de Jesus, as lições de Evangelho, que são as lições da nossa vida. Nós pedimos que nos auxiliem na compreensão dos estudos, que nos ajudem para que possamos receber no nosso coração essa mensagem de amor, essa luz que tanto necessitamos. Obrigado, Senhor, por mais essa oportunidade de estarmos aqui reunidos nesse grupo tão maravilhoso, que possa cada um de nós e cada um daquele que receber esse estudo no seu coração, estar sempre abençoado a cada dia todos os seus familiares. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos, Senhor, de todo mal. Pois esse é o vosso reino, o poder e a glória para toda a eternidade. Que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus. Vou colocar aqui o áudio do João. Capítulo 122, Frutos. Portanto, todos os conhecereis. Jesus, em Mateus, capítulo 7, versículo 20. O mundo atual, em suas elevadas características de inteligência, reclama frutos para examinar as sementes dos princípios. O cristão, em razão disso, necessita aprender com a boa árvore que recebe os elementos da providência divina através da seiva e converte-os em utilidades para as criaturas. Convém o esforço de autoanálise a fim de identificarmos a qualidade das próprias ações. Muitas palavras sonoras proporcionam simplesmente a impressão daquela figueira condenada. É indispensável conhecermos os frutos da nossa vida, de modo a saber se beneficiam os nossos irmãos. A vida terrestre representa oportunidade vastíssima, cheia de portas e horizontes para a eterna luz. Em seus círculos, pode o homem receber diariamente a seiva do alto, transformando-a em frutos de natureza divina. Indiscutivelmente, a atualidade reclama os ensinos edificantes, mas nada compreenderá sem demonstrações práticas, mesmo porque, desde a antiguidade, considera a sabedoria que a realização mais difícil do homem na esfera carnal é viver e morrer fiel ao supremo bem.
Obrigado, João, por nos enviar o áudio da leitura. Fique à vontade para fazer os comentários. Lourdes, quer começar? Posso começar, Zé? Eu tenho deixado para falar no final, porque eu falo muito, né? E eu me preparei para falar pouquinho, hoje tem pouca gente. Bom, sim, a reflexão que me veio é que nós já adquirimos um pouquinho de conhecimento sobre as leis divinas, né? Porque elas são tão simples, mas tão para a nossa infância ainda temos muito que aprender, mas já aprendemos um pouquinho. E, e ela nos alerta os cuidados que devemos ter com os pregadores, aqueles pregadores só de palavras, né? Pregam palavras. E nos faz ficar alerta também conosco mesmo, né? Não ficar só olhando o outro, olhar para si próprio. Quando falamos, né? Principalmente quando falamos em nome de Jesus, sobre sua conduta, não sermos como os falsos profetas que seduzem, né? Seduzem principalmente aqueles leigos que estão sofrendo, que são carentes, aquela fragilidade. Eles se aproveitam disso, né? Então, nós temos assim, o dever de nos aprimorarmos, de aumentar nosso conhecimento sobre o ensinamento os ensinamentos do nosso mestre, principalmente colocá-los em prática. Porque todas as nossas ações, né, todas, elas sejam ações voltadas para o bem ou para o mal, elas repercutem, né? Elas geram consequências. Tudo que nós falamos, elas chegam até as pessoas e elas têm poder de influenciar, às vezes até mesmo a pessoa sem se dar conta de que está sendo influenciada, mas aquilo fica no inconsciente dela, e então as coisas boas e as ruins também, né? Aí então, assim, havia assim, que a gente que a gente tem que se preocupar com isso e fazer como Emmanuel diz aqui no terceiro parágrafo, que ele fala assim: convém o esforço de autoanálise a fim de identificarmos a qualidade das próprias ações. Quer dizer, a gente se autoavaliar, né? Porque a gente fala muito dos falsos profetas, dos outros, né? Mas até que ponto nós temos... E ele continua aqui. É indispensável conhecermos os frutos de nossa vida, de modo a saber se beneficiam os nossos irmãos. Se questionasse, né? Eu entendi dessa forma. É indispensável conhecermos os frutos, porque todos nós damos frutos, né? Podemos gerar frutos. E esses frutos podem ser amargos, podem ser nocivos até. Então, até que ponto que os nossos frutos estão beneficiando os nossos irmãos, né? E trocando assim em miúdo, eu entendi assim que ele quis, com essa reflexão, ele quis fazer com que a gente pense, faça a nossa autoanálise, a nossa tão famosa reforma íntima, né? Que
a gente passe a conhecer melhor nossos sentimentos, e esforçando para mudar aqueles que não se enquadram na nossa doutrina, né? Porque todos nós temos. Muitas vezes ele está escondidinho lá, às vezes até a gente mesmo não admite que tem, mas muitas vezes basta uma contrariedade, basta um jeito meio enviesado que a pessoa olha ou fala com a gente, para aquilo aflorar, para a gente se melindrar, né? Então, se basear naquele pilar, acho que assim, a doutrina espírita ela é maravilhosa, em dois pilares dela assim, são assim, fundamentais para a gente se enquadrar na doutrina, que é amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, e fora da caridade não há salvação. Esses dois tem que ser nosso guia, nosso norte. Se a gente conseguir seguir essas leis, né, que são leis, né, são leis, não são como as leis dos homens, são leis eternas, que irrevogáveis, nós estaremos. É difícil cumprir totalmente, né? Porque a gente ainda está aqui, ainda não está tão elevado espiritualmente, mas se a gente tiver isso em mente, né? Se a gente quiser para os outros o mesmo que a gente quer para a gente, né? Acho que já fica um pouco mais, já nos dá mais confiança no nosso caminho, porque a partir do momento que a gente acredita em algo, a gente se sente mais confiante, né? E a partir desse momento que a gente acredita, né? Como eu me sinto muito mais confiante depois da doutrina, que eu tive conhecimento da doutrina. Eu sei que tudo tem um sentido, que tudo tem uma finalidade, que tudo tem um porquê, né? Então, assim, a gente vai estar mais, assim, mais conscienciosos dos nossos atos, né? Porque, como diz aqui no texto também, Deus nos deu essa oportunidade de a gente estar aqui hoje e não só nos deu a oportunidade de estar, como ele nos ajuda em todos os sentidos. Muitas vezes nós não nos damos conta disso, né? De toda a ajuda que nós temos. Nossa, se a gente for pesar na balança, ela vai pender muito para o lado bom, né? Porque a gente tem, graças a Deus, tem muita coisa positiva na nossa vida, a maior parte delas são positivas. Talvez um dia a gente entenda que até o que causa sofrimento hoje, né? Quando a gente realmente se sentir sofrendo, porque é muito fácil de falar isso quando a gente não está sofrendo, mas no momento de dor, no momento de sofrimento, a gente entender que o remédio às vezes é amargo, né? Mas que é preciso para curar o mal. Então, assim, finalizando, eu vejo que vamos cuidar das nossas palavras, dos nossos atos, né? Dos nossos pensamentos, e tudo isso gera consequências. A partir desse momento que a gente entender que tudo isso vai gerar consequências, vamos então procurar gerar consequências boas, né? Coisas iluminadas, pensamentos positivos, influenciar positivamente as pessoas. A minha reflexão hoje foi nesse sentido, gente. Obrigada. Só tem nós hoje, né? Então não tem muita escolha de deixar por último. Lendo aqui no primeiro parágrafo, diz aqui: o mundo atual e suas elevadas características de inteligência reclamam frutos para examinar as sementes dos princípios. No fundo, analisando, eu acho que ele está querendo dizer que é pelos frutos que nós vamos conhecer o verdadeiro profeta.
Na verdade, falar o verdadeiro profeta, quando a gente fala em profeta, parece que a gente está falando daquelas pessoas santas, né? De padre, as pessoas da igreja, né? Mas, na verdade, até cada um de nós pode ser um profeta, né? A gente pode estar ali em certos lugares, achando que pode resolver a questão, não deixa de ser, não dá atenção para o próximo. Então, não é só aquelas pessoas, né, que antigamente que ficavam lá na corte, aquelas pessoas que eram espíritas, né? Cada um de nós pode ser um profeta. Ou profeta do bem, ou aquele lá que está sempre com maledicência, né? Nos nossos pensamentos. Porque quando tem bons pensamentos, a gente transporta ele, transmite ele para as outras pessoas. Então, é assim que funciona, né? A lei do pensamento, né? Igual a palestra que a gente ouviu ontem. A gente tendo bons pensamentos, a gente, quando entra no local, consegue transmitir para outras pessoas. Se a gente entra com maus pensamentos, parece até que a pessoa adivinha que você não está bem. O outro já adivinha que você não está bem. E ali também vendo aqui nesse terceiro parágrafo, que diz aqui que convém um esforço de autoanálise a fim de identificarmos a qualidade de nossas próprias ações. A autoanálise. Essa autoanálise me vem assim, dar um mergulho dentro de nós mesmos, né? Para podermos identificar a qualidade dos nossos frutos, a qualidade dos nossos pensamentos, principalmente os pensamentos, né? Que é como a gente está convergindo para o interno da gente, e que a gente vai analisar o que a gente fez também, né? A gente tem que se fez coisas boas, vamos manter. Se fizermos algum erro, que geralmente a gente que está na Terra aqui, no planeta Terra, parece que a gente mais comete mais erros do que acertos, né? Então, fazer a correção. Agora, quanto aos pensamentos, tem pensamentos que são de imediato, que a gente já não tem nem controle, como é um pensamento, quando a gente entra dentro do carro, automaticamente já sabe-se o que vai fazer. Vai dirigir, já está acostumado e tudo. Mas a gente pode fazer um controle daqueles que chegam de momento, né? Ele vai chegar, mas a gente vai ter que lutar para melhorar esses pensamentos. Porque, como a Lourdes falou, é a forma íntima, né? Eu acho que é do espírito para qualquer um deve ser o mais difícil de todos, né? Mas a gente está aí na luta, aí vai demorar um pouco, mas chega lá, né? Agora, vindo aqui mais para baixo, aqui, também, nesse quinto parágrafo aqui também, diz aqui que é indispensável conhecermos os frutos de nossa vida, de modo a saber se, beneficiam nossos irmãos. Também fazendo uma análise nessa parte aí, chegamos à conclusão que os únicos frutos, eu fiz aqui uma reparação aqui, e eu fiz uma análise assim, chegando à conclusão que os únicos que estão se beneficiando com nossos frutos, em primeiro lugar, somos nós mesmos. Pois nós sabemos, através do Evangelho de Cristo, que nós nos encontramos aqui encarnados e dependemos uns dos outros, não tem como, a dependência vai ser eterna enquanto nós estivermos aqui. Eu acho que a vida toda, em outras encarnações, a gente vai viver dessa maneira, né? Dependentes uns dos outros. E também, nessa última também, é aqui que diz sobre indiscutivelmente a atualidade reclama ensinos edificantes, mas nada compreenderá sem demonstrações práticas.
mesmo porque a antiguidade considera a sabedoria que a realização mais difícil do homem na esfera carnal é viver e morrer fiel ao supremo bem. Nossa, como é difícil, né? Difícil mesmo morrer fiel ao supremo bem, né? A gente vê no dia a dia que fazer só o bem é complicado, né? A gente tem aqueles pensamentos de, às vezes, de pequenas maledicências, mas tem. Tem. Eles oferecem para a gente portas e horizontes para a eterna lua, né? Mas nós parece que não queremos facilidade, não abrimos essas portas. Pelo contrário, nos afastamos delas, né? E isso se transforma num grande problema para a nossa evolução. Está tudo aí, né? A gente pode abrir a porta e seguir. Tudo bem que essas portas são portas bem estreitas, né? Ou não, nem chegar perto dela e procurar ir para outro canto. A nossa, o Espiritismo nos ensina dessa maneira. E não tem coisa fácil, né? Tudo parece que é meio complicado, mas é tudo que funciona. Na, na, a gente tira a base por Jesus, né? Jesus ficou 3 anos aqui, parece que foi 3 anos de sofrimento, né? Todo dia ele tinha alguma encrenca para resolver. Não digo todo dia, mas volta e meia ele tinha alguma coisa para resolver e não era nada fácil, né? Perseguição, os discípulos também estavam muito problema e muita gente atrás. Então, é assim mesmo que funciona. E a gente tem que seguir dessa maneira. Minha reflexão é essa de hoje. Eu acho que a gente tem que ir se melhorando, né? É o ensino aqui do nosso livro aqui que a gente estuda, é sempre se melhorar. Ou procurar fazer um pouquinho só que você melhora, já chega num certo tempo que se junta tudo aqueles pouquinho e vai dar alguma coisa boa, né? Bom, pessoal, boa noite. Boa noite. Boa noite, Graça. Então, achei maravilhoso até agora. Primeiro capítulo, né? Depois os comentários, as reflexões de vocês. E também eu estava vendo como que as coisas se sincronizam, né? O nosso estudo de quarta, que também foi, não por acaso, que a gente sabe, sobre o início do capítulo 21, que também fala dos frutos, né? Como a Lourdes bem falou. A palestra de ontem, né, do GENC, lá do nosso amigo Dr. Luiz Bastos, que o Mauro lembrou aqui. E hoje vem, né, cai, que não é por acaso, como a gente já falou, justo um capítulo aqui de Emmanuel que vem nos falar sobre os frutos, né? Lourdes. Que é realmente para a gente fazer essa autoanálise que o Mauro reforçou bem, a Lourdes, que é o que Santo Agostinho sempre fala para nós, né? Para rever, né? Passar aquele pente fino em tudo aquilo que a gente faz. Isso ajuda o nosso vigiar, né? Que a gente sempre, nos estudos, a gente recebe essa lição orar e vigiar, mas como vigiar, né? Vigiar esses pensamentos, as nossas atitudes, através dessa autoanálise, essa viagem interior que o Mauro falou. E aqui a questão desse, que eu posso falar diferente, que vocês falaram tão bem, eu achei muito bonito a comparação como o Emmanuel colocou, da gente aprender com a natureza, com as árvores, por exemplo. Que ele fala, as árvores recebem os elementos da providência divina, recebe de Deus, né, e converte aquilo em utilidades para as criaturas, ou seja, ela tem os frutos dela, mesmo aquela que não dá frutos, assim, eu quero dizer, ela converte aquilo que ela recebe, aquela energia, em coisas úteis para as criaturas. Então, pode ser desde uma sombra, né, os próprios frutos, né, um abrigo,
né? Imagina para animais, para os animais que vivem nos galhos, né? Essas coisas, né? A gente pode imaginar desde passarinho, até fazendo seus ninhos, até os bichos preguiça que me vieram na cabeça, que mais? Macacos, né? Então a gente vê que é a utilidade, né? E tudo aquilo que mesmo para nós, assim, é claro que é de uma forma descontrolada, mas muitas coisas a gente você, até hoje já aproveitou da árvore, né? Até de maneira descontrolada, assim, madeira, enfim. A seiva, que é a questão daquilo que a gente hoje transforma em borracha, né? Da seringueira. E para outras coisas, para remédio, para tanta, né? Tem tanta coisa. Então, a gente vê na natureza, com a árvore, como que a gente pode aprender. Então, se a gente recebe todo dia, acorda, né? Tem essa vida, essa possibilidade, essa reencarnação para a gente ser alguém melhor, para a gente reparar, né? Para a gente ser alguém útil. Então, a gente pode transformar isso no dia a dia, né? Então, que a gente possa se espelhar nas árvores, de forma que a gente tenha uma qualidade de pensamentos, como o Mauro falou, que a gente influencia, né? Não é só, não é, não é uma coisa que fica só entre nós, fica entre todos, porque se a gente tem um bom pensamento ou um mau pensamento, a gente já tem um conhecimento que a gente vai influenciar ao nosso redor, seja na família, seja o lugar que a gente tiver, a gente influencia, né? Então, a gente precisa pensar nisso, né? Fora as atitudes, né? Que também é importante a gente pensar nisso também, né? Vigiar, como fala. E é isso, eu achei um capítulo muito bonito que fala da gente pegar esses ensinos edificantes e somar com a prática, né? É isso aí. Muito obrigado e agradeço a Deus, esse estudo realmente é muito bonito. É isso que eu queria falar. Danada, a gente estava lá na casa, lá fazendo as coisas das pizzas, lá uma correria danada, deixamos o Renato lá e vim embora. Mas esse texto, realmente, a gente está falando desses frutos há muito tempo, né? Então, quando ele dá realmente o exemplo da natureza, ele nos ensina também que o homem, ele aprende pouco porque ele se interessa em conhecer as coisas e se autoconhecer, né? Então, ele realmente, quando ele fala que convém o esforço da autoanálise a fim de identificar a qualidade das próprias ações, fazendo que a gente precisa fazer o exame, como Santo Agostinho, né? O pessoal já falou aí, a respeito de o que eu estou fazendo para me melhorar. E hoje eu estava lendo o livro do Hermínio de Miranda, né, Nas Fronteiras da Loucura, e tem uma parte que a Emmanuel fala assim: lamentavelmente, não são poucas pessoas que se acercam do movimento espírita desinformados e pretendem submeter a doutrina ao talante de suas opiniões. A gente quer transformar, ao invés de estudar o que a doutrina nos traz para nos esclarecer, para nos fazer crescer espiritualmente, nós buscamos tentar inverter a situação a nosso favor sem menor esforço. E embaixo ainda fala, né? Negam-se ao estudo sistemático do Espiritismo, preferindo leituras rápidas ou de soluções imediatas e sem levar em consideração que a vida terrestre realmente ela nos reporta a oportunidades no dia a dia, recebemos uma página em branco para fazer o melhor de nós a cada dia, né? E que a natureza não dá salto. Então, se nós somos umas pestes no passado, não vamos virar santo de um dia para o outro. E quanto menos conhecermos as coisas para nos conhecermos, vai ser mais difícil chegar no objetivo que a gente tem que chegar, né? Que as portas e os horizontes para a eterna luz. Meu reino não é deste mundo. Então,
Ele já nos mostra que ele é o caminho, a verdade e a vida, e para eu saber esse caminho, verdade e vida, eu tenho que descobrir por quê e para quê, né? A que me leva a isso e por que eu acredito nisso, né? Até saber o objetivo da reencarnação como dogma é indiscutível se eu tenho razão de acreditar ou não. Então, acho que tudo questão de conhecimento mesmo. Da mesma forma que a natureza, ela nos entrega tudo, mostrando que ela busca que cada coisa está no seu lugar, nós também precisamos entender. Que só vamos entender que tudo que existe é certo e nós é que temos que modificar, nos modificar para encontrar com aquilo que Deus colocou, porque a lei dele é inexorável, portanto, é a lei nossa que tem que mudar. Nós é que temos que mudar em função para caminhar até ele. Né? Então, bem legal isso aí mesmo. Tanto é que lá no fundo, no final, ele fala exatamente isso. Indiscutivelmente, a atualidade reclama ensinos edificantes, mas nada compreenderá sem demonstrações práticas. Mais uma vez aqui, a fé sem obra é morta, né? Eu conheço, mas não trabalho. Eu não pratico aquilo que eu tento ensinar. E como é que alguém vai aprender? Como eu vou ensinar o que eu não sei? Então, tudo tem a ligação, porque nós somos aprendizes e vamos sempre ser aprendizes. Vamos desencarnar e sem saber nada, né? Então, é viver e morrer fiel ao supremo bem, para trabalhar para o bem, que é isso que Jesus veio e espera de cada um de nós. É isso aí. Muito legal a leitura de hoje mesmo. Obrigada. Obrigado, Graça. Obrigado a todos pelas colocações. Esse estudo de hoje, muito bonito, né? Esse livro todo é muito interessante. Ele nos faz pensar e é o tipo de livro que não é o livro que a gente lê na cabeceira da cama. É o tipo de livro que a gente tem que refletir, tem que pensar, de preferência até da forma que está sendo feito aqui conosco, cada um colocando o seu ponto de vista, né, sobre cada trecho lido, porque a gente percebe que muitos se apegam a determinados pontos do texto. Eu acho que é o momento que cada um está passando, então aquilo chama atenção. Opa, é aqui isso que eu preciso falar, é isso que me toca hoje. E é por isso que é tão importante a gente ver essa forma de pensar de todos, né, no estudo, né, e deixa um estudo muito mais rico. Algo que a gente não conseguiria se a gente lesse e relesse várias vezes o mesmo livro, porque somos apenas uma mente, né? E é claro que se a gente lê depois de alguns anos, depois da evolução, do tempo que a gente aprendeu um pouco mais, a gente já vai enxergar coisas diferentes. Mas quando a gente faz um estudo em grupo, a gente percebe que as pessoas já estão à frente ou estão do nosso lado, né? Então, sempre tem um puxando o outro e assim vai. Mas, de qualquer forma, essa parte do estudo que é maravilhosa, que fala sobre os frutos, né? Conheça a pessoa pelos frutos, pelas suas obras. E que me fez pensar, eu estava pensando nos cientistas do passado. Quantos cientistas do passado tiveram grandes inspirações embaixo de sombras de árvores? Porque eles não tinham computador, né? Eles não tinham... Qual que é o ponto de equilíbrio deles, que eles pensavam? Como eles não tinham tanta tecnologia na época, eles se baseavam muito em instrumentos, né? Com os instrumentos manuais e na natureza, muito na natureza. É por isso que houve tantos avanços naquela época. A Regina até falou aqui do Isaac Newton, né? Da gravidade, da força da A gravidade. maçã, a Então. maçã caiu. Então. Agora, a gente conhece as árvores pelos frutos, a gente precisa seguir as boas árvores, né? O que está falando aqui. Aí imagine as boas sombras
né? As boas sombras das árvores. Quando você está num lugar, num campo, aquele sol danado de rachar e você vê uma árvore com uma sombra frondosa, você vai, se você tiver condições, você vai querer ficar um pouquinho ali, descansar, pegar um fôlego, né, para você justamente fugir daquilo que estava que tá o seu mundo ao seu redor naquele momento, que era aquele calor, né, aquilo. O que eu estou querendo dizer assim, é te tirar daquilo que você faz o tempo inteiro. Quando você tem um conforto, quando você encontra uma paz, é nesse momento que vem as boas intuições, os bons momentos, tudo aquilo que nos acalma a alma, acalma o coração e faz fluir o pensamento, faz fluir os canais que ligam a gente ao alto. Tem até um amigo meu que é professor de federal, muitos anos já deve estar para aposentar já, muita tarimba. Mas no dia da defesa dele, do doutorado, nossa, ele ficou muito nervoso, ele estava muito nervoso nos dias assim que antecederam. E o trabalho dele estava lindo, estava tudo pronto, e todos sabiam que ele ia ser aprovado com mérito. Só que ele estava muito tenso. Aí o que ele fez? Ele foi caminhar. Ele foi lá no parque, acho que o Parque Santos Dumont, e ele caminhando lá, ele encontrou aquela paz que ele precisava, saiu daquela tensão de estudo, né? E foi buscar aquilo que ele precisava para conseguir desempenhar o trabalho dele. Quantos alunos, num momento pré-vestibular também, sugerem para eles aquele dia que antecede a prova, para que eles não estudem, para que eles simplesmente foquem em outras coisas, para deixar a cabeça descansar para o dia seguinte que vai ser muito pesado. E eu enxergo que as provas nossas nessa vida também são dessa forma. Assim como é importante a gente trabalhar, a gente se dedicar cada vez mais, a gente plantar, a gente é tudo que está escrito aqui. Mas é naqueles momentos de paz que a gente consegue organizar o nosso pensamento, que a gente consegue encontrar o equilíbrio que vai tornar o nosso dia seguinte ainda mais proveitoso, ainda mais próspero. É aquele momento de ócio, aquele momento que a gente tira para fugir daquilo que é a nossa rotina mesmo. Mas, agora, é claro, tem pessoas que acabam. Aquele que trabalha com aquilo que ama, acaba tendo também esse momento de paz sempre no trabalho também. Mas a gente sabe que nem sempre é assim. E também tudo que se torna, por mais prazeroso que seja, se transformar em trabalho, às vezes chega a ser pesado também, muitas vezes. Não é? Então, de uma forma ou de outra, é importante a gente procurar o equilíbrio sempre. E sempre, pelo menos é o que eu enxergo, a natureza é um lugar especial, é um lugar que a gente consegue ter um maior retorno daquilo que a gente precisa. Lourdes, pode falar. Você está falando tanto em natureza aí que assim, é uma coisa assim impressionante como é gostoso mesmo. Agora que eu estou tendo essa experiência, porque eu sempre gostei de planta, né? Eu me lembro que quando eu morava no jardim, né? A casa era muito grande, a sala era gigante. Mas nunca era suficientemente grande para eu colocar meus vasos. Aí teve uma época que eu tirei a mesa da sala de jantar, pus a rede e pus vasos daqueles gigantes. Eu tinha 38 no chão, fora os que eram na sala. Você vê que. Mas agora é outro tipo de experiência. Mas eu sinto um prazer de estar no meio daquele milho lá, que é um milharal, né? 40 pés de milho, parece um milharal. E levo o Joaquim lá para colher tomate, pimenta,
né? Agora plantei bastante quiabo. E todo dia você vai, assim, a natureza é uma coisa assim, impressionante, gente. Você vê uma abóbora, hoje ela está pequenininha, quando chega amanhã você fala, não é possível que seja aquela de ontem. De tão grande que ela está. E, assim, e ela pede tão pouco para a gente, pede para mim, por exemplo, ela pede água. É o que eu ponho nela, no começo eu preparei o solo e tal, né? Pus calcário, adubei e tal. E agora eu rego junto tira os matinhos e tal. Mas isso me dá assim é um prazer que, olha, é indescritível, é indescritível. E outra coisa que eu queria falar também é a respeito desse estudo, né, que vocês falaram que é muito bom e é mesmo, realmente é maravilhoso. Como o Emmanuel, ele foi didático, não sei se com os outros livros também dessa coleção, eu tenho a impressão que é tudo mesmo dessa coleção, é o primeiro que eu tô lendo. Mas ele é muito didático, então você, que nem a Regina fez essa observação, de uma coisa está encadeada a outra, né? Quando você muda, você vai um pouquinho para frente, ele já te deu uma base de pensamento, de estruturar seu pensamento a respeito do que vai vir depois. E daí acrescenta que cada um tem não que seja visões diferentes, tem ângulos diferentes de perceber as coisas. Aí o Mauro vê num ângulo, eu achei muito sincero que o Mauro falou hoje, né? Que como é difícil, né, Mauro? A gente, a gente manter, como diz aqui, viver e morrer fiel ao Supremo Bem. É lindo, mas é difícil você conseguir isso o tempo todo, né? Mas é um aprendizado, como diz, é aquele refrão do Espiritismo, a gente conhece o verdadeiro espírito, aquele que se esforça para domar suas más inclinações, né? Então, não sei se talvez se a gente fizesse esse estudo pegando aleatoriamente um dia um capítulo, outro dia outro, acho que não seria um resultado tão produtivo que nem a gente está tendo agora com essa, né, desse modo que nós estamos fazendo, na sequência, um alicerçando o outro. Então, realmente é muito prazeroso. Eu amo ler Eu acabo de ler esse de hoje, já estou lendo da semana que vem, porque é fácil de entender, eu não acho difícil de entender. Às vezes eu acho difícil de colocar de uma forma de me expressar, mas o entendimento eu acho fácil, né? Foi ficando, não fácil, mas é bem, não precisa grandes peripécias para entender. Às vezes a forma da gente passar isso fica complicado e com pessoas iluminadas que nem vocês, fica muito melhor ainda. Bom, gastei o restinho do tempo que eu tinha falado que ia falar pouco e já consegui completar agora. Ô, Lourdes, fui passar aí para pegar um almeirão. Pior, tá cheio de almeirão lá, mas eu não curto muito almeirão, não. Nasceu sozinho, sou muito chegada. Lembra quando eu plantava, te levava aí para você? Agora você mudou e foi plantar lá longe. Mauro, se você ver como é que tá, o meu manjericão é inacreditável. Eu vou mostrar, vou passar, eu mandei um filminho pro Vinícius ontem, para ele ver, mas ele tá, olha, faz 4 meses que eu plantei, mas ele tá com umas toceiras gigantes. Tem algumas plantas que é demais. O manjericão, ele manjericão, couve, Na couve eu tiro, couve tem que tirar todo dia, porque senão ela nem desenvolve. Mas sabe, Mauro, só dá uma receitinha. O manjericão, para ele crescer muito, tem que arrancar as flores, Mauro. Aí eu vou lá, corto todas as flores, ele vai e enche, daí ele nasce de novo, eu corto de novo. Mas é lindo, maravilhoso. Ô Mauro, mas essa de você falar que o discípulo dá muito trabalho para Jesus foi boa, viu? Mas estava, Lourdes. Mas o discípulo não era nenhum santo, não. Eu sei, mas é a sua sinceridade, o jeito que você falou, que eu achei formidável. Pedro mesmo era bravo pra caramba.
Ah, Pedro era Verdade, verdade. Jesus era muito diferente deles, né? De todos na Terra, não tem nem como comparar. Eu acho que o mais próximo ali era o João Batista mesmo, né? Pelo que a gente percebe. porque era É tudo que família a gente faz uma boa. ideia João muito Evangelista. humilde. Oi, Graça, tá falhando o Oi? seu som. É João Evangelista, né? João Isso, Batista. isso, João Evangelista, isso, é o que batizou Jesus, né? Falei errado. João Evangelista, O Batista morreu antes, né? é o que batizou Mas é Jesus. que Jesus era muito enérgico, era muito firme, ele era manso. Mas ele não era submisso. Quer dizer, submisso, ele não era prepotente, mas as coisas que ele acreditava, ele era impositivo. Quer dizer, não é que Mas nós, ele era mas positivo. nós continuamos discípulo dele, indisciplinado. O que, é que nós aprendemos? Né? É. Isso que é pior, Os Graça. outros, os outros aprenderam na marra e até no Pentecostes, porque eles precisavam trazer até nós, inclusive o Paulo fez até isso e muito bem. E se não fosse o Paulo, a gente não sabia de nada disso. Mas em compensação, o que aproveitamos? Olha aí, olha os frutos que ainda temos. A ponto de estar em plena pandemia e ainda tem ser humano que faz guerra para tirar o que não é dele. Já Não, pensou? mas você vê que ele está isolado. Então, não é assim, a maioria. O mal, ele dá mais ibope, mas o bem, ele é mais forte. Já evoluiu, porque você vê o espaço. Antigamente, as guerras na antiguidade era uma sequência que o povo vivia em guerra permanente. Hoje, já dá um espaço maior entre as guerras. Não é assim, Uma uma hora coisa não vai ter imediata. mais, né? Nem dá Mas para nós ter. mas Jesus, na verdade, nesse momento, ele não está falando dessas guerras, não, as guerras mentais, as guerras de preconceito, as guerras de um absurdo que acontece hoje em relação a tudo isso, usar a tecnologia para fake news, usar tudo isso, mãe que expõe filhas para, inclusive crianças na internet, porque quer dizer, faz toda essa tecnologia, essa guerra é pior do que qualquer outra guerra, gente. Vai nos Não, você tem destruir razão. cada vez mais. Você Então, tem Então, razão. mas voltando, colocando esse contexto no estudo de hoje. Portanto, pelos seus frutos os conhecereis. pelos seus Então, frutos. esses casos do lá do Putin, desses pais e daqueles que a gente está enxergando os frutos, né? O que cada um é capaz de plantar. Agora, a responsabilidade, se isso deve nos afetar, se isso deve, de uma forma ou de outra, nos cativar, ou nos transformar, cabe a nós. O que nós podemos fazer, o que cabe, o que está dentro do nosso alcance, é a gente, dentro, com as nossas armas, com as armas do amor, com as armas da paz, da caridade, é a gente orar por essas pessoas que estão passando por dificuldade, auxiliar da forma que a gente puder também, que existem diversas formas e assim a gente a gente deve procurar fazer o bem sempre, né? E se a gente tiver oportunidade, se a gente tiver condições de auxiliar de alguma forma a pessoa que está passando por uma falha, tem uma falha assim, às vezes não está percebendo, mas é um ponto muito delicado de se tocar, né? Por mais próximo que você seja da pessoa, às vezes você tem condições de auxiliar, às vezes você não tem. Então, isso que a gente só pode lutar as guerras que a gente tem condições. Isso que eu quero dizer. Lourdes, você queria falar? Então, eu vejo assim que talvez a gente possa fazer assim coisas poucas, né? A não ser a gente que está longe fazer oração, fazer vibração por eles. Mas nós podemos, isso com certeza que nós podemos, fazer coisas para prevenir próximas guerras, sabe? Criar criaturas melhores, né? A gente ser bons exemplos, a gente criar bem os filhos,
com ética, com caráter, sabe? Eu acho que tudo isso vai fazer diferença no futuro. Acho não, eu tenho certeza que isso que vai fazer diferença. Sem tanta competitividade, com mais colaboração, sabe? Não querer levar vantagem em tudo. Acho que tem que desarmar as pessoas, não só por fora, mas desarmar por dentro, sabe? Emocionalmente, tirar aquela vontade, matar a vontade que a gente tem de matar, né? Não digo nós, mas que as pessoas têm. Então, é isso, essa sementinha, se não deu frutos ainda, vai dar. E outra coisa, assim, como a gente falou no estudo de hoje, né, assim, o pensamento, a influência de nossos pensamentos, de nossas atitudes, vão gerar consequências. E é o que o Putin está fazendo, de uma certa forma, influenciando as pessoas que estão na mesma vibração, na mesma sintonia que ele, que não querem que não querem harmonia, que não querem a paz. Então, é uma rede, é uma teia. Ele está fazendo o que nós falamos aqui hoje, está influenciando. E toda influência pode ser positiva, pode ser negativa. Ele está influenciando negativamente, mas eu tenho certeza que, por pior que seja o final disso tudo, como diz o Einstein, né? O Einstein que falou, perguntaram para ele como que vai ser a terceira guerra mundial. Ele falou assim: a terceira eu não sei, mas a quarta vai ser de paus e pedras. Quer dizer, não vai sobrar mais nada, né? Não vai ter pedra, não vai ter mais tecnologia, vai ser tudo destruído. Então, eu tenho certeza que ele vai, se ele quiser ir no limite, ele vai causar muita destruição, muita morte, muita. Mas você vê que o mundo está, né, com algumas exceções, estão se voltando contra ele, né? Porque não interessa a ninguém um genocídio desse, uma situação desse. Então, não está tudo perdido, não, graças. Foi você. Luiz, a própria população da Rússia está contra ele. É que o É Putin, lógico, sofrendo as sanções. o Putin ele esconde as notícias. Ele é que manda nas notícias lá. Mas não tem uma coisa que fala que a primeira vítima da guerra, a primeira vítima da guerra é a verdade. Então Já morreu. Mas acontece, a notícia que eles ficam sabendo é de fora, porque lá de dentro ele não deixa passar nada. Quer dizer, vai sobrar para ele ainda, se você quer saber. Mauro, vocês estão dando importância a uma coisa tão muito pequena. Nós é que estamos com a arma na mão, como o menino falou, orar e vigiar o que nós podemos fazer. E se a maioria está contra, é porque o bem já venceu. Não baixamos a vibração, porque a luz já venceu. Então, aquilo ali é briguinha de quintal. Nós não temos que prometer, a não ser entregar. Não, aqui é uma opinião. É isso que eu quis dizer até agora. Não é nada demais, é a opinião de uma pessoa normal. Gabriela, você gostaria de fazer algum comentário sobre o estudo de hoje? Valeu, faz aí. Oi, gente, boa noite. Boa noite. Eu cheguei, na verdade, agora, peguei um pouquinho, mas eu gostei muito, né, assim, do que o Zé falou. Vou complementar um pouquinho aqui e levar um pouquinho do que a Lourdes também trouxe pra gente. Eu acho que, usando das palavras até da Lourdes, eu acho que essa questão da gente semear e plantar essas sementinhas de esperança, de boas vibrações, seja com a pessoa que está do nosso lado, ajuda, porque a nossa vibração aqui vai mandar a vibração para lá, né? Então eu acho que essa coisa assim da gente parar um pouquinho, às vezes tem tanta catástrofe no mundo, a gente vê só notícia ruim, não é mesmo? A gente vai olhando noticiário, a gente só vê Covid, é a guerra, então, assim, muita vibração ruim. Eu acho que se a gente fizer um pouquinho da nossa parte e enviar na nossa oração diária aquela luzinha, assim, né? Mentalizando boas vibrações e falando, acho que assim, mostrando essa positividade, essa esperança para as outras pessoas que estão ao nosso redor,
né, é aquela coisinha, a gente pensa que uma pessoa não vai fazer diferença, mas se você faz a sua parte, você vai, fala pro seu irmão que tá do lado, olha, ora pela Rússia, pelo que tá acontecendo na Ucrânia, que haja paz. Eu sigo vários grupos espíritas no Facebook e eles estavam falando muito disso, assim, da gente orar pela paz na Terra, né? E eu acho que tem que ser buscado exatamente isso, a gente buscar sempre essa emanação de boas vibrações, né? Que a gente pensa às vezes que não tá fazendo muita diferença, mas para quem tá lá nesse momento, às vezes uma vibração boa, uma esperança faz muita diferença. Acho que é muito importante a gente ter isso, né? Muito bom, Gabi. Obrigado, Obrigada. obrigado pela sua colocação. Concordo plenamente. Podemos passar para a prece de encerramento. Eu concordo, viu, Gabi? Hoje eu não sou muito de comentar o que os outros falaram, a não sei que seja alguma coisa meio complicada, tá? Mas você falou muito bem. Parabéns, participe sempre que você fala muito bem. Obrigada. Eu vou fazer a prece então hoje. Vamos acalmando nossos corações e, em especial hoje, eu gostaria de que vocês abrissem os olhos e olhassem para essa imagem que está na tela de Jesus no meio dos soldados de todas as guerras de todos os tempos, para que vocês tenham em mente que todas as guerras passaram, iniciaram, terminaram, mas Jesus estava o tempo inteiro com todos os soldados, com todos aqueles que foram afetados de uma forma ou de outra. E Jesus continua no campo, iluminando e guiando os nossos caminhos, hoje e sempre, porque Ele é a luz na nossa vida, o nosso caminho, é o nosso Mestre que veio aqui à Terra para nos mostrar qual é o melhor caminho a seguirmos para encontrarmos a paz dentro de todos nós. Que a cada dia que passe, que possamos acalmar os nossos corações, que possamos deixar de lado todos os sentimentos de animosidade, que possamos passar cada vez mais a transmitir as sementes do amor, da paz, da perseverança, da serenidade, da compaixão, do auxílio ao próximo, para que a Terra cada vez mais evolua e se torne um planeta não mais de provas e expiações, mas um planeta de regeneração. Que todas essas pessoas que estão passando por essas dificuldades, não só nos campos de batalha, mas todos aqueles que passam por tormentos também nos hospitais psiquiátricos, nos hospitais enfermos, todos os moradores de rua que passam também pelas provas que é viver num ambiente tão hostil, todos aqueles que passam por problemas de depressão, síndrome do pânico, todos aqueles que se sentem sozinhos, que chegue um abraço em todos os seus corações, que se sentam acalentados e que sintam no coração que sempre tem alguém do seu lado, amparando, rezando, dando a luz necessária para que eles possam passar por todas as provas. O essencial é lembrarmos sempre que tudo passa e que um momento passa muito rápido. Basta que tenhamos fé que dias melhores virão. Gostaria também de lembrar e deixar um abraço apertado para todas as vítimas de Petrópolis, que ainda estão se recuperando, seus familiares,
todos aqueles que passam por dificuldades nesse momento de pandemia, esse momento que ainda tantas empresas estão passando por dificuldades. Que tudo passa também, tudo tem o seu tempo e que a fé, como já foi falado, deve sempre prevalecer. E eu vou parar por aqui, que já estou estendendo muito essa prece. Muito obrigado a todos. Obrigado pela oportunidade mais uma vez, querido mestre. Obrigado pela presença de todos os trabalhadores neste momento, encarnados, desencarnados. Obrigado a todos do GENC, Grupo Espírita Nossa Casa. Que assim seja, graças a Deus. Vou colocar aqui a música. De encerramento. Desculpa que eu me estendi demais hoje. Faz tempo que eu não faço pressa. Ouço Deus no murmúrio das águas dos rios. Ouço Deus no furor dos ciclones bravios. Ouço Deus no cantar matinais dos pardais. Ouço Deus no lamento de pobres mortais. Vejo Deus nas estrelas perenes de luz. Vejo Deus no esplendor que a alvorada traduz. Vejo Deus no suave perfume da flor. Vejo Deus no adeus companheiro da dor. Sinto Deus na saudade que evoca a lembrança. Sinto Deus no morrer de febris esperanças. Sinto Deus na tristeza de ver-te partir. Sinto Deus na tua volta, irmão, a sorrir. Ouço Deus no murmúrio das águas dos rios. Vejo Deus no furor de ciclones bravios. Sinto Deus no cantar matinais dos pardais. Ouço Deus no lamento de pobres mortais. Já lembrei agora. De Divaldo Franco, Joana de Ângeles. Bem de Deus. Teus pensamentos são como sementes que vais depositando no solo da vida. Produzirão sempre de acordo com a qualidade que lhes seja peculiar. Não ocorre nenhuma alteração, porque a correspondência é perfeita entre a causa e o efeito. Conforme análise e projetos os teus pensamentos, a vida te devolverá em forma de acontecimentos, sensações e emoções. Os positivos e estimulantes enriquecem-te e se manifestam em todos os setores existenciais. Os negativos e deprimentes entorpecem-te o ânimo e tornam-te amargo, nervoso, interferindo no teu comportamento. Liberta-te dos pensamentos doentios e perniciosos que acalentavam no passado, quando, até há pouco,
Deixe-te livre, preparando a terra generosa dos sentimentos, para que os otimistas, os ativos, expressem o perfeito bem de Deus. Mantenha os que revelam amor e te sentirás envolvido por incessantes ondas de ternura e afeto. Conserva os que são de paz, e toda a harmonia da vida ressoará no teu íntimo. Preserva os que te objetivam a saúde e te sentirás forte, pleno, mesmo que, vez por outra, alguma debilidade se tenha presente, não afetando o conjunto. Pensa em prosperidade e abundância, mas não só de valores materiais, e sim dos demais bens de Deus, que são essenciais à vida para sempre. Pensa e viverás consoante a onda emitida.